Olá amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui para mais um vídeo. Hoje minha ideia principal aqui é atualizar você a respeito da minha contagem de Elliott, quais podem ser as possibilidades frente ao deslocamento futuro dos preços. Alguns amigos já estão me perguntando, Leandro, tua contagem de Elliott foi invalidada? Você errou? Né? Enfim, agora não vai mais cair? Será que o gap lá nos 20.330 não vai ser preenchido? Então, assim, pessoal, uma coisa que eu quero dizer primeiramente, tá? Sempre que a gente trata a respeito de mercado, a gente trata sobre possibilidades. E se vocês acompanharem minhas ideias desde o início, né? Então vai lá no meu perfil, olha a primeira contagem de Elliott que a gente fez, a gente falou sobre essa possível zona aqui de resistência, que o preço poderia desempenhar uma correção, e a partir daí eu desenhei a correção, tá? Onde é que vocês encontram isso? Vocês podem vir no meu perfil, então vem no meu perfil e vai lá na atualização, tá? E tu vai ver aqui que eu sempre deixo as referências, tá? Inclusive eu peguei as referências aqui para mostrar para vocês. Então, primeira coisa, tá? Primeira coisa é, essa aqui é a contagem completa que eu tinha como uma possível variável de uma Expanded Flat, que seria um movimento que vai falhar o rompimento de topo e vai corrigir mais profundo, perdendo inclusive esse fundo aqui. Eu detalhei para os amigos, para quem prestou atenção e acompanhou os trades, né? Eu falei sobre essa formação, inclusive desenhei isso aqui, falei sobre essa onda C aqui, o que se por consequência esse movimento, né, é igual a esse movimento interno aqui em cinza, ok? Completando a onda A, e eu busquei sim um trade nesse ponto para buscar esse movimento de alta. Inclusive, tá, eu detalhei no meu perfil aqui esse trade, tá? Então, para quem acompanhou, pôde observar os motivos, né? Inclusive, detalhei, ó, vou operar a falha de rompimento aqui, se acontecer para baixo, eu vou operar a falha de rompimento, detalhei ali passo a passo e era óbvio, né? Essa questão de dados importantes, falas do Fed, divulgações de atas, muitas vezes o payroll, todas essas informações podem gerar tanto gatilhos para grandes movimentos, como também armadilhas. Então, assim, a gente tem que estar preparado, ok? Então, essa é a primeira parte. Para quem acompanhou isso e viu as leituras anteriores, como por exemplo essa, ou até mesmo essa, que é a contagem completa, né, que já está se provando ser importante, a gente está nesse nível da onda B, então o que a gente pode perceber agora? Primeiro, estamos, tá, provavelmente, em um movimento de impulso. Então, ó, isso aqui é um primeiro impulso na minha humilde opinião, tá bom? O que eu preciso saber? Eu preciso saber se o mercado ele vai corrigir em um formato lateral, que é o que eu acredito que vai. Então, eu estou esperando uma onda expanded flat, ou seja, um mercado mais lateral. Para quem não conhece muito as regras de Elliott, eu até fiz uma coisa hoje. Eu trouxe aqui, ó, a expanded flat desenhada, ó. É isso aqui basicamente, tá, pessoal? Ó. Depois do primeiro impulso, vai ter um ABC de correção, ABC para cima, 1, 2, 3, 4, 5 para finalizar, e aí depois a gente continua subindo. Essa é a variável de expanded flat, tá bom? Essa variável aqui, quando a gente fala de Elliott, ela tem bastante potencial de agora, a partir deste movimento, construir uma correção a níveis mais baixos e não teria problema algum, porque é a construção dessa variável corretiva Exponent Flat. Porém, o que eu quero lembrar para os amigos é que o Bitcoin está forte e também, quanto mais o tempo passa, mais informações são apresentadas e mais variáveis podem ser criadas a partir do movimento. Então, assim, existem múltiplas contagens de Elliott para provavelmente a mesma correção. Então, por exemplo, se eu estiver olhando esse fundo e esses topos, eu não tenho só uma Expanded Flat, eu também posso ter uma Running Flat, que vai ser uma correção aqui, que a gente não vai perder esse fundo. E vai ser uma correção talvez mais suave, e a gente vai ter uma onda C mais alta, que muitos normalmente não estão habituados a ver. Mas eu tenho também a variável aqui para vocês na tela. Então até trouxe aqui o Running Flat também, para que vocês consigam observar. Tá aqui, ó. E essa aqui seria uma variável de Running Flat. Tá? Existem vários combos, tá, pessoal? Mas eu estou trazendo apenas um para que vocês entendam, tá? Isso aqui é uma série de estudos que eu tenho. Pode ver até a data aqui, ó, Leandro Sandra, 20 de dezembro de 2021. Então eu compilei alguns estudos importantes. Ontem eu estava conversando com um amigo, lembrei disso aqui, lembrei que isso aqui poderia ajudar vocês a entender ali os padrões, tá? Então assim, isso aqui também é uma coisa possível, ou seja, ao invés do preço ficar
flat, né, ele pode ficar levemente diagonal e ter uma correção para a continuidade da alta, o que muitos vão acreditar que pode ser uma deriva, né? Muitas vezes pode ser só uma correção running flat, né? Que seria uma correção um pouco mais otimista. Isso aqui é mais comum em mercado de bull market, tá? Uma correção muito rasa e diagonal. Então, assim, essas são possíveis variáveis e eu continuo ainda observando tanto essa variável aqui, que ainda não se provou inválida, muito pelo contrário, para quem acompanhou, a gente conseguiu operar essa compra aqui nesse ponto, então ali por volta dos 24 mil alto, 25 mil, até os 25.100, deu para fazer ótimas compras, eu detalhei isso aqui, né? A gente conseguiu levar até zonas muito altas aqui de preços, né? Então, assim, aqui já não é o ponto, na minha opinião, para estar tentando adivinhar o futuro, tá? O que dá para fazer aqui? Ou tu vai proteger tuas posições, ou tu vai aguardar algo muito próximo ao que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, o preço ele está num movimento, tá, de indefinição. Então, se você pegar aqui, por exemplo, só essa última consolidação, ela fez uma coisa bem característica de lateralidade, né? Que é, ela veio aqui, perdeu primeiro essa mínima, tá? Então, em gráficos da Binance, futuros da Bybit, tu pode ver que nos futuros perdeu mínima, e hoje de manhã rompeu o máximo e também falhou. Então, tu teve dois gatilhos aqui de captura de liquidez. O que o preço pode fazer e desempenhar uma grande definição é, no momento que ele conseguir vir acima dessa região, consolidar e evoluir, é uma conversa de invalidação de uma correção, seja um pouco mais profunda, né, em formato de expanded flat, ou seja em formato de running, que a gente não sabe ainda. Mas uma das coisas que eu posso te dizer é, pela característica que o mercado está construindo, né, que são correções mais laterais e complexas, impulsos mais fortes e abruptos, eu não ficaria surpreso se o Bitcoin desempenhasse aqui essa variável de running flat, que ao invés de perder esse fundo, ele respeitaria esse fundo, né, e faria apenas um pullback, o que muitos vão chamar na análise técnica clássica aí, de um pullback para essa linha diagonal, algo desse tipo, respeitando aí essa possível cunha aí que formou e deixando aí um belíssimo movimento de alta, né? Então, assim, dentro dessas possibilidades, um teste aqui, também ficaríamos bem interessados em novas compras de maneira bem otimista. Eu só não teria tanta confiança nesse movimento se o preço ele viesse de uma forma muito abrupta para cá. Tá? Se isso acontecesse, aí eu provavelmente ia estar mirando aí de novo naquele gap. Mas eu quero lembrar para os amigos que se tu opera o preço, tu tem que operar o nível a nível. Então, por exemplo, assim, eu achei que minha câmera estava aberta, era para estar, né? Não está aberta, mas, enfim, não sei por que não está aberta, mas está clicadinho aqui, enfim, tudo certo, eu estava explicando com as mãos também. Então, se tu opera o nível a nível, eu quero explicar o seguinte, ó, nesse ponto aqui, como eu detalhei, inclusive, como eu expliquei, né? Se você vier aqui no meu perfil, por exemplo, se você vier aqui no meu perfil e voltar para essas publicações aqui, ó, como você pode ver, ó, o que podemos esperar para o Bitcoin. Aqui eu expliquei o que fazer, o que a gente podia esperar. Aqui, por exemplo, Bitcoin em zonas importantes para a decisão de taxa de juros, eu expliquei aquele trade que eu comentei agora com vocês, naquela região ali da onda C, né, que por consequência era o final da onda A, a gente poderia evoluir para cima. Então, todos esses contextos eu atualizei com vocês aqui no meu TradingView. Então, é muito importante que se tu quer ter essas atualizações e ficar por dentro do que eu estou pensando, tu me seguir aqui no TradingView. Mas mais importante que isso é tu saber o seguinte, tá? Que o trade, tá? Independente do que tu acredite que vá acontecer aqui, ele pode mudar, ou seja, tu pode estar errado. Então, por isso é muito importante o seguinte, ó. Se tu montar qualquer posição de venda, onde é que está teu stop aqui? Essa é a pergunta mais importante. Por exemplo, se aqui eu acreditava, né? Não tem como eu dizer que eu sabia, porque agora já aconteceu. Então agora eu sei que aconteceu, então realmente agora eu sei. Eu tive a garantia do que aconteceu. Antes eu apenas esperava. Então, por exemplo, aqui embaixo eu esperava que seria a conclusão desse movimento, né? Uma onda A, então um ABC completo. Isso aconteceu, ok? A partir daí eu sei que aconteceu
e eu busco reagir de tal forma a fim de tentar capturar um movimento de alta. Quanto a isso, ok. O que eu acredito que pode acontecer aqui? São duas coisas. Primeiro, a continuidade do movimento com a quebra de estrutura, continuidade com algum tipo de contexto de aceitação acima do nível, tá bom? E aí a gente vai poder evoluir para níveis bem mais altos, ok? Ou até mesmo um movimento abaixo, pullback, e que se isso acontecer, pessoal, daí vai ser algo muito parecido com o que aconteceu aqui, tá bom? Vai ser algo bem parecido mesmo. Por quê? Porque o mercado ele não é um movimento igual ao que aconteceu antigamente. Mas é aquela velha história, né? A música não é a mesma, mas rima. Então, assim, se isso aqui aconteceu aqui, quando quebrou a estrutura, tá? Para quem ficou de fora, pôde vender de novo nesse ponto, tá? Eu vejo que é algo muito parecido. Se a gente estiver fazendo uma correção mais profunda ou complexa, eu acho que vai acontecer algo muito parecido a partir daí. Mas, mais uma vez, eu não consigo adivinhar o futuro. Então é importante que tu saiba que, assim, o Leandro não tem uma bola de cristal. Só que, se o preço evolui, faz o retest, aceito nessa zona, e aí sim, por consequência, eu tenho demonstração de força em níveis aqui superiores a essa lateralidade, eu vou começar sim a olhar para a compra. E a gente vai ficar otimista. Agora, se o preço aqui, como por exemplo aconteceu hoje pela manhã, né, na abertura, a gente teve 6 da manhã, a gente teve uma forte movimentação de alta. Eu até vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo várias atualizações que eu comentei sobre movimentos de alta e movimentos de baixa. Ontem eu esperava um movimento de pullback, ele evoluiu até mais alto que eu esperava, a partir daí falhou o movimento e trouxe uma correção mais profunda. Essa correção mais profunda em gráficos de 1 hora foi bem vista, tá? Ela simplesmente devolveu toda a alta de ontem, então se você estivesse observando aí 60 minutos, como foi o caso aqui, eu tive um movimento muito forte e uma devolução total, então eu tive aqui um possível fundo, rompimento, falha de rompimento, né, a partir dessa quebra de estrutura que não evoluiu. E agora, se o preço ele simplesmente voltar para um pullback e for rejeitado, aí eu acho que também a gente vai ter algum tipo de potencial de vender. Para quem me acompanha já sabe o como atuar, né, o como olhar para os gráficos, vão saber que o plot de volume profile acima dessa região aí dos 30.700 eu vou começar a ficar mais atento, principalmente se o preço volta a tentar preencher esse gap nos 31.050. Aqui vai ter bastante interesse vendedor. Então, assim, eu acho que nesses níveis novamente, inclusive para quem acredita em Fibonacci, sei que nem todos acreditam, né? Então, por isso que eu já falo isso. Aí, para a faixa dos 31 mil, também é bem importante aí a região Fibonacci. Eu ficaria atento para uma falha ou um pullback para esses níveis, para uma queda, tá? Leandro, se não acontecer isso, tá? Daí eu espero daí de novo uma volta em V, o que é menos comum, mas se tratando do Bitcoin nada é impossível, tá? Ou de criptomoedas que são mais voláteis, e uma vez que o preço conseguiu uma aceitação acima desses níveis, o que ainda não aconteceu, todas as vezes que ele conseguiu evoluir para esses pontos aqui, ele falhou, né? Ele não conseguiu se manter com um rompimento acima, eu iria focar exatamente nisso, né? Então seria uma consolidação acima desses níveis e um possível rompimento acima. Aí eu ia ficar otimista de novo. Tu pode tentar operar tanto o pullback da continuidade, né, ou setups de continuidade, como vários que tem aqui no meu perfil, inclusive, explicando como usar, tá? Vários setups de continuidade, tá? Então, assim, o que deixaria o pessimista seria justamente o preço evoluir abaixo desses fundos, tá? Tem a possibilidade de ele só evoluir abaixo dos fundos para gerar alguma armadilha? Tem, mas mas na minha opinião é um pouco mais difícil, tá? Acredito eu que se ele vem abaixo dessa região, ele pode daí tentar testar zonas mais relevantes aqui do volume, tá? Como por exemplo, faixa dos 28 mil, algo assim. A gente vai ter que ver como o preço vai reagir a esses pontos, né? Porque daí ele também pode reagir bem a esses níveis aqui, seja a POC, seja também a área de valor mais alto. Então, qualquer um desses pontos reativos, se tiver contexto, tá? Ou seja, se o preço vem aqui, reage e evolui, ou seja, deixa qualquer padrão de reação para uma possível evolução saudável, onde vai ter risco-retorno, eu acho que vai valer a pena sim tentar algum tipo de trade na ponta compradora.
Aqui em cima, comprar mais alto, eu acho que também só mediante a continuidade após uma consolidação acima do range. E abaixo aqui, mais uma vez, se o preço vem, evolui para baixo, faz um retest aqui de novo eu vou estar olhando daí, não para compras, mas sim para talvez algum tipo de possível venda, para olhar para uma correção, nem que seja para testar níveis aqui de preenchimento de gap mais baixo, uma rotação aí, um teste no extremo da lateralidade anterior, o que seria um pouco mais, o que seria menos, não digo menos provável, mas não seria tão comum, uma vez que tudo indica, né, que esse movimento aqui fugiu da lateralidade, tá? Mas nada impede disso aqui ser apenas um desvio, assim como foi aqui, e o preço voltar a girar e fazer um teste aqui num extremo, uma vez que ele for reinserido e aceito aqui, tá bom? Então, essas são as minhas considerações, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Lembrando, meus amigos, eu não consigo prever o futuro, a gente usa Price Action e não Price Deviation, eu não consigo dizer para vocês com grandes garantias assim, compra aqui, que agora é lua, é alta infinita, ou compra aqui, ou vende aqui, que agora é baixa, isso aqui é uma barra de exaustão, algo assim. A gente tenta trazer aí de maneira mais objetiva possível, sempre ponderado, e tento ser o mais equilibrado e transparente possível com vocês, para que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer. Então, tipo, me esforço bastante para que a minha linguagem seja simples e objetiva, para que vocês consigam observar o que eu estou falando. Por isso, hoje eu trouxe tanto as variáveis de running flat, que é aquela ali, né, que pode ser uma construção aí, se o mercado ficar bem mais otimista, a gente pode simplesmente marcar um fundo mais alto, em uma construção de correção que ainda não teria invalidado aquela minha possibilidade descrita lá no início, né, lá no dia 11 de abril, que iniciei essa série, ou até mesmo a Expanded Flat, que daria aí continuidade para um possível movimento que traria preço para talvez até preenchimento de gap, e aí possivelmente a gente ia ter que estar olhando para esse desenho aqui, talvez até mesmo olhar para isso e repensar. Eu operei os melhores pontos, como por exemplo o ponto A, eu vou poder dar um check, será que eu operei o ponto B? Se eu tiver a estrutura aqui, como eu comentei para vocês, de zigue-zague abaixo, eu vou poder também dar um check. E se vier aqui para o ponto C, aqui vocês imaginam o como é importante você estar bem exposto. Inclusive, para quem ainda não viu ou não sabe, né, um relatório recentemente da Glassnode divulgou que o preço médio aí da mineração do Bitcoin por unidade de moeda está em torno de 22.900. Se o preço chega a voltar aqui a tu comprar abaixo do preço de custo, o que pode te dar uma grande oportunidade frente ao deslocamento de preço futuro e também a perspectiva do próximo ciclo, né, que está se iniciando, que na minha opinião vai trazer uma grande valorização. Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado todos vocês. Se tu não é um inscrito aqui, não é inscrito, né? Se tu não segue aqui o meu perfil no TradingView, faça isso, contribua com o meu trabalho, deixa teu boost aqui embaixo, não te custa nada. Fez sentido para ti alguma dessas correções aqui? Para ti, na tua opinião, qual que vem? Vem Expanded Flat? Vem Running Flat? O que tu acha? Deixa aqui nos comentários também. Se eu te ajudei, manda aí nos comentários se tu conseguiu entender bem esse vídeo. E dá um salve aí e eu vou ficar muito feliz em receber teu feedback. Mais uma vez, meu forte abraço e até a próxima. Falou!